As coisas não são sempre como parecem ser. As coisas não são sempre como parecem ser. Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você já ficou intrigado ou intrigada, pensativo ou pensativa com algumas situações que deveriam acontecer e não acontecem? Você já ficou imaginando o porquê de certas situações que seriam óbvias e acabaram não sendo? Já ouviu aquele ditado? Há males que vêm para o bem? As coisas não são sempre como parecem ser. Dois anjos estavam viajando e pararam para passar a noite na casa de uma família muito rica. Esta família foi muito rude com os anjos e não permitiu que eles passassem a noite no quarto de hóspedes da mansão. Ao invés disso, os anjos passaram a noite num quarto bem pequeno e frio, no porão daquela mansão. Ao fazerem sua cama no piso frio daquele pequeno sótão, o anjo mais velho viu um buraco na parede e rapidamente reparou o buraco. Quando o anjo mais novo perguntou a ele por que ele havia feito aquilo, ele respondeu: as coisas não são sempre como parecem ser. No dia seguinte, os anjos descansaram na casa de uma família bem pobre, mas muito hospitaleira. Eles tinham um pequeno sítio. Depois de dividir com os anjos a sua pouca comida, o casal insistiu que os anjos ficassem em seu quarto, onde poderiam descansar, sem serem importunados. Quando acordaram na manhã seguinte, os anjos encontraram o senhor da casa e a sua esposa em prantos. A sua única vaquinha, cujo leite ajudava muito com a renda do casal, havia morrido. O anjo mais novo ficou muito bravo e disse ao anjo mais velho: como você permitiu que isso acontecesse? O primeiro homem que encontramos tinha tudo na vida e você o ajudou, reparou o buraco na parede da sua casa. Esta família aqui tinha muito pouco, mas estava disposta a compartilhar tudo conosco. E você permitiu que a sua vaquinha morresse. As coisas não são sempre como parecem ser, disse mais uma vez o anjo mais velho. Quando estávamos no porão da mansão, eu vi que havia muito ouro guardado dentro do buraco naquela parede. Como o dono da casa estava tão obcecado por ganância e não queria compartilhar conosco a sua boa fortuna, eu selei a parede para que ele não mais encontrasse o ouro. E ontem à noite
enquanto descansávamos, o anjo da morte veio buscar a esposa do senhor da casa. E eu dei a ele aquela vaquinha no lugar da esposa. As coisas não são sempre como parecem ser. Nosso texto hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler um versículo somente, o versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que texto bonito este, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que parece óbvio, muitas vezes não é o que acontece. Ou a razão de algo acontecer não tem a explicação que seria a mais lógica. Em tudo, Deus age para o bem daqueles que o amam. Muitas vezes, é exatamente isso que acontece quando as coisas não parecem acontecer da maneira como deveriam acontecer. Nós ficamos imaginando o porquê de algo não acontecer como achamos que deveria acontecer. Não temos todas as respostas, mas temos um Deus que tem todas as respostas. E confiamos que Ele sabe o porquê de certas coisas não acontecerem como achamos que deveriam acontecer. No final, a razão sempre é para o nosso bem. Deus nos ama e sempre vai fazer aquilo que é o melhor para cada um de nós. Lembre-se, as coisas não são sempre como parecem ser. Deus abençoe você. Amém.